Eles haviam parado de pedir ajuda. Uma equipe SEAL encurralada em um canyon com suas últimas balas pressionadas contra as pedras, sem lugar para fugir. Nenhum piloto ousava entrar naquele vale novamente. Muitos já haviam tentado. Nenhum voltou 2 vezes. Então os rádios ficaram em silêncio. Então da estação avançada surgiu um som, baixo metálico subindo rápido, cortando o silêncio. Não era o som de resgate, era o som de vingança. Os motores uivavam sobre a crista, sacudindo o próprio céu. Cada homem no chão congelou, erguendo os olhos, porque eles se lembravam daquele rugido. Um sussurro quebrou o silêncio. Ela voltou. Antes de começarmos, diga-nos de onde você está assistindo. E se você acredita que honra e coragem ainda importam, ajude a manter o legado deles vivo. O rádio estalou uma vez e depois mergulhou no estático. Uma voz se fez ouvir, fragmentada pelo terreno índigo 5, contato norte e leste. 2 abatidos. Solicitação. E então silêncio dentro do FOB Hergate. Todos os olhares se voltaram para a mesa de comunicações. O operador repetiu a transmissão com o volume máximo, mas as palavras terminaram da mesma forma, estático nada mais. Alguém marcou a grade em um mapa de parede. Apontava para a linha cinza 12, conhecida por todos como o corte do túmulo. O corredor havia apagado drones, um helicóptero de reconhecimento e toda uma patrulha. A tenda ficou pesada. Ninguém se voluntariou para a cobertura aérea. Todos sabiam que o vale devorava aeronaves. O coronel falou sem levantar a voz. Alguém já voou pelo corte do túmulo e sobreviveu. Primeiro silêncio. O silêncio pressionava mais do que o calor do deserto. Então um jovem oficial de inteligência engoliu em seco e murmurou: "Tem uma." Todos os olhos se voltaram para ele. Major Tamsen Holt Tempest. 2 anos atrás. Ela passou por lá sozinha. Aquele nome congelou a tenda. Sua missão havia salvado 10 homens, mas sua aeronave quase colapsou ao pousar e ela foi afastada. A mandíbula do coronel se contraiu. Status. O oficial conferiu um registro temporariamente restrito. Revisão nunca encerrada. A 94 quilômetros de distância, o Camp Derringer brilhava sob a névoa matinal. Holt estava sentada em um banco amassado perto do hangar 4. Seu olhar repousava sobre um A-10 cinza estacionado meio à sombra. Tempest 3 parecia cansada, painéis sem pintura. Um pedaço de metal nu ainda estava marcado da última missão. Ela não tinha autorização para tocá-lo. Um mecânico passou graxa nas mangas. Ele não parou, apenas deixou escapar 2 palavras como se fossem contrabando linha cinza 12. Holt se levantou imediatamente. Sem ordens, sem briefing. A palavra já era suficiente. Ela atravessou o pátio com passos firmes. Seu macacão não estava fechado de acordo com o regulamento. Ela não se importava. Os chefes de equipe notaram, hesitaram, depois se afastaram. Eles lembravam da missão dela no canyon. Se ela estava voltando agora, era porque algo realmente importava. Ela entrou na cabine como se nunca tivesse saído. Interruptores foram acionados por mãos experientes. Sistemas ganharam vida, relutantes, mas funcionais. Diagnósticos rolavam na tela. Combustível em 64%, hidráulica marginal, flares questionáveis, armas operando, bom suficiente, não perfeito, mas Tempest 3 iria voar. A voz da torre cortou o ar. Tempest 3. Você não está autorizada. Identifique-se. Hall ignorou. Os motores rugiram mais alto. Ela liberou os freios e empurrou o acelerador. O ROG avançou arrastando uma linha de poeira. Quem diabos acabou de decolar sem autorização? Gritou alguém. O coronel observou o ponto no radar mergulhar e desaparecer do alcance. Ele já tinha visto aquele truque antes. Mantenham a frequência dela livre, ordenou. Se ela chamar, deem tudo a ela. Ninguém questionou. Acima do Camp Derringer, Tempest 3 virou para o leste. O céu parecia calmo, mas a mente de Holt
rastreava linhas de terreno gravadas em sua memória. Cada curva, cada bolsão de vento cruzado, cada crista onde mísseis esperavam. O corte do túmulo não matava apenas com fogo. Matava com silêncio. Esse era o aviso que ela lembrava mais. Ela ajustou o trim manualmente, ignorando a rigidez do manche. A aviônica tinha atraso de meio segundo, mas o instinto preenchia a lacuna. Isso não era voo por software. Era músculo e memória. A entrada do cânion surgia à frente. Paredes de pedra íngremes cortando a luz do sol em fendas. Ventos açoitavam de ângulos cruzados uma corrente projetada para virar pilotos desavisados. Ela baixou mais confiando no efeito de solo para se manter estável. Dentro do FOB Harrogate, vozes se chocavam. Derrube-a, agora alguém gritava. Ela está violando regras, ela é a única chance deles. O coronel o silenciou com uma mão. Ele encarava o mapa, a mandíbula cerrada. A equipe de ataque Índigo ainda respirava. Isso era suficiente. Enquanto isso, Índigo 5 lutava para se manter firme. O sangue escurecia sob os sacos de areia. Um tripé quebrado mantido com fita adesiva mantinha uma luneta apontada para o norte. Eles estavam encurralados e a munição estava acabando. Mas então, o observador ergueu a cabeça franzindo os olhos. Uma forma tênue deslizava logo acima das pedras. Espera, sussurrou. Os outros congelaram atentos. Os motores rolavam pelo vale como trovão sobre a pedra. Alguém ousou falar. Ela voltou. As palavras tinham gosto de alívio e descrença ao mesmo tempo. Acima deles, Tempest 3 mergulhou no corte do túmulo. As asas abertas, o nariz firme, sem escolta, sem autorização. Apenas Holt e um avião de guerra construído para aguentar punição. O corredor se estreitou apenas 260 pés de parede a parede. Seu alarme de proximidade gritou. Ela desligou. Não precisava de barulho. Precisava de foco silencioso. Os motores rugiam em desafio ao terreno. Sombras se moviam ao longo das cristas. Figuras se abaixavam atrás das pedras preparando-se. Ela manteve as mãos firmes no acelerador. Tempest 3 tremeu, mas obedecia. A zona de morte estava à frente esperando. Holt inclinou-se para a frente em seu assento, olhos fixos na garganta do cânion. Se Índigo 5 ainda estivesse viva, ela os alcançaria. Se o corte do túmulo quisesse pegá-la de novo, teria que se esforçar mais. O corte do túmulo engoliu Tempest 3 por completo. As paredes de pedra se fecharam até que a luz do sol desapareceu. Cada rajada de vento pressionava de lado como uma mão tentando empurrá-la para baixo. Major Tamson Holt ajustou o trim manualmente, deixando a memória muscular assumir. Ela voava a 180 pés, depois baixou para 160. A 120, o chão do cânion borrava sob ela. O alarme de proximidade gritou novamente. Ela desligou com um toque. O barulho era inútil ali. À frente, sombras se moviam pelas cristas, figuras curvadas com tubos sobre os ombros. Equipes de mísseis aguardando uma assinatura de calor. No chão, Índigo 5 se agarrava num galpão de animais quebrado. Sacos de areia inclinados para dentro, sangue encharcando a terra. As mãos de um médico escorregavam sobre um torniquete, suor queimando seus olhos. O tripé do observador estava partido ao meio. Ele tinha unido as pernas com fita adesiva apenas para manter a luneta em pé. Quando o borrão das asas cortou o céu, ele congelou. Ela voltou, respirou. As palavras se espalharam pela equipe como oxigênio. Pela primeira vez em todo o dia, cabeças se ergueram. Tempest 3 mergulhou pelo cume em ângulo. Holt apertou o gatilho uma vez. O Guo 8 rugiu como uma tempestade materializada. Uma linha de fogo dilacerou a pedra. Poeira explodiu para fora, engolindo silhuetas. A primeira equipe de emboscada desapareceu em uma chuva de fumaça e detritos. Holt não esperou por confirmação. Sua tela esquerda piscou. Barras de alerta acenderam. Diagnósticos rolavam. Flares offline.
Combustível a 41% estabilizador instável, murmurou baixinho para si mesma. Então inclinou bruscamente, puxando o Hog firme ao longo da parede do cânion. Outro grupo de combatentes se espalhou à vista. Sem travas, sem assistência de software. Ela mirou pelo instinto miras metálicas e memória. O canhão disparou novamente em rajadas curtas. Figuras caíram na poeira, armas tilintando contra a pedra. O corredor se abriu levemente, apenas o suficiente para Índigo 5 entrar no Fob Harrow Gate. O debate fervia. Ela está violando todas as diretrizes, retirem-na. Ela acabou de limpar 2 zonas de morte em 90 segundos. O coronel não levantou a voz. Ele assinou em uma única folha. A responsabilidade é minha. Mantenham o canal dela livre. Holt baixou Tempest 3 um pouco mais. Motores uivando. Cada vibração parecia mais pesada que a anterior. Mas o Hog ainda se mantinha. Índigo 5. Aqui é Tempest 3, disse firme. Se puderem se mover, movam-se agora. Extração a caminho. Sua voz estabilizou a equipe como uma barra de aço pela coluna. Entendido? Tempest respondeu Índigo 5. Levamos 2 carregados, um cobrindo distância 4 quilômetros. Eles começaram a rastejar para fora, arrastando os feridos por areia e pedra acima. Holt virou à esquerda e escaneou. A encosta leste acendeu quente em sua visão térmica. Movimento escondido atrás de um campo de pedras. Ela rolou asas, quase raspando folhas na borda do penhasco. Sua passagem era tão apertada que a fuselagem raspava o ar. Então, ela disparou novamente. Pedra explodiu para fora. A emboscada se desfez antes que pudessem se reposicionar. Outro caminho foi liberado. Seus olhos se voltaram para o medidor de combustível. Caiu para 37%. Ainda suficiente para mais uma corrida, talvez 2. No comando, um cronômetro apareceu na parede. Destacamento Rotary 45 a caminho. 3 minutos para pouso. Não era muito tempo, mas parecia uma eternidade. O coronel apontou uma vez. Mantenham os calmos abertos. Sem interrupções. Cada operador obedeceu. Holt subiu um pouco mais. Não para escapar, mas para atrair. Ela queria que os lançadores escondidos se revelassem. Tempest 3 se tornou a isca. A armadilha fechou. Um flash infravermelho subiu da encosta oeste. Um míssil travou e disparou rápido. Holt não vacilou. Ela rolou Tempest 3 na curva da parede do cânion. A pedra guiou sua linha, mascarando o calor. O míssil perdeu o travamento, o nariz desviando. Ele detonou no ar vazio, uma explosão de fogo contra a pedra. Ondas de choque sacudiram a fuselagem de Tempest 3, chacoalhando os parafusos. Mas o Hog continuou voando pelo fundo do vale. Índigo 5 se moveu mais rápido agora. Suas botas arrastavam homens feridos, determinação nos dentes. Acima deles, ouviram o motor rugir novamente. Pela primeira vez, esperança não era apenas uma palavra. Era som mecânico e implacável. E estava lutando por eles. Tempest 3 subiu em um amplo arco acima do vale. Sua cabine tremeu sob a tensão, mas Holt manteve os olhos atentos. Algo na crista sul não parecia certo. A óptica térmica pulsava fracamente. 3 assinaturas quentes escondidas nas sombras. Distância demais para rifles. O ângulo apontava mais alto em direção ao corredor de voo. Não nos SEALs, mas nas aeronaves. Os helicópteros estavam chegando. O estômago de Holt se apertou. O destacamento Rotary 45 estava a minutos. Pesado e lento. Se aquelas equipes atingissem os tanques de combustível, ninguém sobreviveria. Ela empurrou o acelerador para a frente. Tempest 3, engajando Southridge, disse pelo rádio. Sem pedir autorização, sem esperar ordens. O Hog mergulhou em um mergulho raso. Seu canhão latiu em rajadas curtas e precisas. A pedra se despedaçou, espalhando silhuetas inimigas. 2 homens quebraram à esquerda, um à direita, mas um disparou antes que os tiros de Holt chegassem. Um míssil rasgou o céu, cauda branca brilhante, cortando o horizonte. O travamento não estava nela.
Apontava para o segundo Chinook, ainda circulando em espera. A tripulação nem tinha percebido. Holt puxou o manche com força. Tempest 3 rolou cortando o vale. Ela mergulhou diretamente na trajetória do míssil. O travamento mudou. Os mísseis guiados por calor dispararam para os motores dela. A ogiva agora a caçava. Tempest 3 saía da rota, gritou um controlador. Ela não respondeu. Já estava comprometida. O Rogue uivou pelo corte do túmulo a plena potência. Alarmes piscavam em vermelho no painel. O míssil gritou atrás, se aproximando rápido. Holt baixou ainda mais. A altitude raspava os 110 pés. Cada crista surgia como uma guilhotina. O cânion curvava à esquerda, depois à direita. Ela seguiu os contornos, cada manobra drenando velocidade. O míssil continuava ganhando. O combustível caiu para 29%. Seu estabilizador esquerdo sacudiu, ameaçando se romper. Ela cerrou os dentes e manteve firme. A tenda de comando ficou em silêncio. Operadores observaram a telemetria mergulhar em vermelho. Ninguém ousou falar. "Vamos lá", murmurou o coronel. "Ela conhece este vale melhor que qualquer um." Mas seus olhos não saíram do mapa. Holt alinhou Tempest 3 diretamente para uma parede de pedra. O míssil rugiu mais perto segundos atrás. Ela esperou até que a pedra preenchesse a cabine, então puxou verticalmente com tudo o que restava. O Rogue passou por metros. O míssil não. Ele colidiu com o penhasco em uma detonação violenta. Um cratera de 14 metros rasgou a parede de pedra. Estilhaços dispararam para fora, engolidos pela poeira. Ondas de choque lançaram Tempest 3 para o lado. Seus motores tossiram, falhando. Ela lutou com o manche, nivelando o Rogue. Exalou uma vez firme e nítido, ainda voando, ainda viva. Abaixo, o Índigo 5 se arrastava para terreno aberto. Chegaram à zona de pouso. 2 homens carregando uma maca. Um ficou para trás disparando rajadas para cobrir a retirada. O primeiro Chinook pairou baixo lâminas, cortando a poeira como uma tempestade. Os chefes de equipe gritavam, acenando para se a equipe embarcar. Os feridos foram levantados para dentro. O segundo helicóptero permaneceu em círculo defensivo. Seus pilotos verificavam instrumentos procurando ameaças. Não tinham ideia de que Holt acabara de retirar a morte de suas costas. Do céu, ela circulou amplamente. Índigo 5. Aqui é Tempest 3. Vocês têm 3 minutos. Eu mantenho o céu limpo. Sua voz cortou o estático como aço. É entendido, Tempest? Respondeu o líder SEAL. Você já fez isso. Então sua equipe empurrou o último homem para dentro da aeronave. Tempest 3 rolou novamente, motor se esforçando. Cada parafuso na fuselagem parecia solto. Mas Holt se recusou a deixar o vale até que os helicópteros estivessem fora. A poeira rodopiava em nuvens ao redor da LZ. O fluxo dos rotores levantava grãos de poeira em espirais sufocantes, mas a os helicópteros decolaram. Holt manobrou deliberadamente acima deles. Não rápido, não escondida. Ela queria que os combatentes abaixo a vissem. A sombra do Rogue se estendeu pela crista. Cada emboscador sobrevivente sabia o que aquilo significava. A superioridade aérea havia retornado e tinha um nome. Pela primeira vez em horas, o cânion ficou em silêncio. Não o silêncio de uma armadilha, mas o silêncio que segue uma tempestade. Tempest 3 voltou mancando pela crista. Hidráulica exausta. Altímetro piscando. E uma asa mostrava microfraturas. Mas o Rogue permaneceu no ar tempo suficiente para ver o vale desaparecer atrás. O pouso foi brutal. O trave frontal dobrado no primeiro impacto, chacoalhando pelo pátio. O Rogue saltou uma vez antes de Holt forçar a estabilidade e rolar até parar. Ela desligou os motores manualmente. Virou o interruptor principal. O silêncio repentino parecia mais pesado que o barulho. As equipes de solo correram. Alguns abriram a boca para falar, depois a fecharam novamente. Ninguém sabia o que dizer.
Holt desabotoou o cinto e saiu sem esperar pela escada. As botas bateram no concreto com um baque surdo. Óleo manchava seu macacão de voo. Poeira crustava seu visor. Na beira do hangar, um SUV preto esperava. 2 homens em uniformes comuns estavam ao lado das portas. Sem patente, sem insígnias, sem distintivos. Major Holt, você precisará vir conosco, disse um. Ela não se moveu. Estou sendo acusada. Não, senhora. Eles abriram a porta traseira e fizeram um gesto para dentro. O SUV passou pelo ala de debriefing, pelo bloco administrativo, por um portão que exigia tripla autorização. Pararam em um prédio baixo, sem janelas, paredes de concreto, sem marcações, apenas um teclado, o tipo de lugar sobre o qual pilotos eram instruídos a não perguntar. Dentro, luzes fluorescentes zumbiam paredes nuas, corredores estreitos. Ela foi conduzida a uma sala com uma única mesa. Uma foto de água permanecia intocada no centro. Uma pasta repousava ao lado. Do outro lado da mesa, esperava um homem que ela nunca tinha visto mais velho olhos, como se tivesse visto pilotos demais cometerem os mesmos erros. Ele não se levantou quando ela entrou, apenas gesticulou para a cadeira oposta. Holt sentou luvas ainda manchadas de fuligem. O homem abriu a pasta sem olhar para baixo. Você violou uma diretiva de não voar. Entrou em uma zona morta classificada sem autorização. Engajou alvos com munição não autorizada. Ela não disse nada. Seu olhar permaneceu fixo nele. Ele virou a página. E você salvou 6 vidas, neutralizou 11 hostis, impediu a destruição de 2 aeronaves. Ainda assim, ela permaneceu em silêncio. Suas mãos descansavam frouxamente sobre a mesa. O homem estudou sua expressão. Você não parece preocupada. A voz de Holt veio baixa. Já tive o pior dia da minha vida. Isso não foi ele, pela primeira vez. A boca dele esboçou um sorriso. Fechou a pasta e a deixou de lado. Então, alcançou sua maleta e tirou outra pasta. Esta não tinha marca nem nome, apenas uma fotografia dentro infravermelho granuloso, capturado no meio de um mergulho sobre o corte do túmulo. Tempest 3. Presa na descida, motores brilhando em branco e atrás uma única figura na crista. Não correndo, não atirando, apenas observando. Isso não é nosso, disse Holt. Não respondeu o homem. E já vimos isso antes. Sua testa se franziu. Você acha que estão me rastreando? Achamos que estão testando você. Ele deslizou a foto para o lado. Eles estão estudando os limites dos pilotos. Comportamento sob estresse impossível 2 vezes já. Você voou na armadilha deles e voltou. Ele fechou a pasta com um estalo. Major Holt, você está sendo reassinada. Ela não se moveu enquanto ele não respondeu. Em vez disso, ele colocou um patch de tecido preto sobre a mesa. Sem nome de unidade. Apenas uma palavra costurada em cinza Stormglass. Holt olhou para ele por um longo momento. Não com surpresa, mas com reconhecimento. Alguma parte dela esperava por isso. 2 semanas depois, seu nome desapareceu dos registros ativos. Bancos de dados a marcaram como sob revisão indefinida. Sussurros se espalharam pelos hangares, mas nada oficial permaneceu. Ela foi transferida para uma instalação remota, sem marcações de pista, sem tráfego de torre e hangares, construídos para abrigar aeronaves que não existiam. Pessoal sem insígnias, olhos que a observavam sem falar. Tempest 3 havia sido reparada, repintada, aprimorada. Eletrônica iniciava mais rápido. Diagnósticos rodavam mais limpos. Alguém investiu pesado para mantê-la no ar. No dia de sua próxima missão, uma nova marca brilhava sob a cabine. Pintura fresca, letras em bloco Stormglass, sem número, sem esquadrão, apenas o nome. A equipe técnica terminou as verificações sem dizer uma palavra. Holt entrou. Movimentos precisos e silenciosos. Motores rugiram suavemente, mais suaves que antes. Stormglass, você está liberada para a decolagem, disse o controlador. Sem limite de altitude. Trajeto de voo aberto.
O canal ficou silencioso. Holt franziu o senho para aquelas palavras. Sem teto significava voo cego. Quem autorizou isso queria ver o que ela faria. Ela desligou as comunicações. Se estivessem observando, que observassem. Mas desta vez, ela pretendia observar de volta. Tempest 3 disparou pela pista e subiu com força. O céu azul se abriu acima, horizonte se espalhando amplo. A crista voltou esculpida à distância. Em algum lugar entre aquelas pedras, outra figura estaria esperando. Não recuando, não apressando, apenas permanecendo imóvel, observando. Holt apertou firme o manche. Motores rugiram. Firme e desafiadora. Ela carregava cada grito da missão passada consigo. Isso não fazia mais parte da guerra. Ela havia se tornado o aviso antes da guerra começar. E acima dos canyons, Stormglass rugiu. Se você gostou da história, considere enviar um superchat para ajudar a trazer mais histórias como esta. Agora clique no vídeo na tela para ouvir outra história igualmente poderosa e envolvente, cheia de coragem, sacrifício e escolhas, que farão você questionar tudo o que pensava saber sobre dever e justiça.